Uma eleição para o comando da Câmara sem surpresas nem disputa real. E que foi definida ainda em outubro, meses antes da votação marcada para fevereiro. Lira anunciou oficialmente que o candidato dele é o deputado Hugo Mota, líder do Republicanos. Hugo Mota já garantiu também o apoio do PL, MDB, Podemos e Progressistas. São mais de 300 votos, teoricamente suficientes para ser eleito no primeiro turno em fevereiro. E o mesmo aconteceu no Senado. O caminho de Davi Alcolumbre já estava trilhado e cada dia mais com novos apoios, né? Agora esse do PSD, que é muito importante, porque é uma bancada poderosa. Unanimidade rara na história do Congresso. A última vez em que ela ocorreu nas duas casas foi em 2003. No Senado, José Sarney era eleito pela segunda vez para o cargo, com 76 votos a favor e só 2 contrários. O Senado é uma paixão minha e o Senado talvez seja a instituição mais importante do nosso país. E na Câmara, João Paulo Cunha, do PT, na onda da primeira vitória de Lula. É com muita emoção e orgulho que me dirijo a cada um de vocês para agradecer o voto de confiança que recebi. É a casa do povo, não os decepcionarei. Passados 22 anos, Lula está de novo sentado na cadeira presidencial. Mas o Congresso e a relação dele com o Planalto são totalmente diferentes do que eram. O problema é que o Congresso está tão guloso, está tão afoito, que pulou para quase 53 bilhões de reais em emendas. É algo nunca visto. O Congresso hoje não está satisfeito mais com nada. É que a impositividade em tudo, e está mais do que dobrando, triplicando, quadriplicando, se você pegar da base original o valor de emenda orçamentária. E é lógico que um governo fica extremamente enfraquecido diante do Congresso. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a era das emendas parlamentares. Um episódio para entender se o modelo de gestão do orçamento secreto vai permanecer após a troca do comando da Câmara e do Senado e com a ofensiva do Supremo Tribunal Federal por mais transparência no envio de recursos públicos. Eu converso com o cientista político Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e comentarista da Globo News e colunista do jornal Valor Econômico. Quinta-feira, 2 de janeiro. Abrúcio, a gente vai fazer um episódio sobre sucessão às presidências do Congresso, mas antes não faz sentido a gente falar de sucessão sem fazer um balanço da gestão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi uma gestão muito difícil para o governo, para o Palácio do Planalto, então eu queria te ouvir. Tanto no caso de Arthur Lira, presidente da Câmara, e, num segundo momento, no caso de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Bom, Natuz, eu acho que há diferenças entre as gestões do Arthur Lira e do Pacheco no Senado. Acho que o Arthur Lira concentrou muito mais poder em si próprio, conseguiu criar um espírito corporativo na Câmara maior do que no Senado, e mais do que isso, ele aproveitou as mudanças institucionais que vinham ocorrendo há quase uma década em torno do orçamento e se tornou o rei das emendas, o grande chefe das emendas. Ele, que é um deputado de Alagoas, ele é conhecido por ser um cumpridor de acordos, um cumpridor de promessas. Se ele promete que ele vai entregar algo para o governo, ele entrega. A gente está vendo isso agora no pacote de controle de gastos. Mas muitas vezes ele cobra caro por isso. A gente também tem visto a Câmara dos Deputados cobrando emendas parlamentares, cobrando essas liberações. Mais do que isso, o estilo de gestão do Arthur Lira na Câmara foi um estilo voltado para forte concentração do poder de agenda nas suas mãos, né? As comissões perderam força, projetos que estavam em algum lugar parado, de repente apareciam no plenário, o regimento da Câmara foi rasgado diversas vezes. Então, o Arthur Lira, de fato, se tornou o rei da Câmara. O Rodrigo Pacheco era o presidente do Senado. Acho que essa é uma diferença importante.
Tem também aliados fiéis, tem sempre o apoio de quase a integralidade dos líderes para fazer as suas manobras. E vale lembrar também que ele é o presidente da Câmara com mais votos, eleito com 464 votos. Ele que faz parte da bancada ruralista e na gestão dele ele aprovou medidas importantes para a bancada ruralista, por exemplo, o marco temporal e também mudanças no Código Florestal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem um estilo muito diferente, mais discreto, mais institucional, bem ali como modelo da política mineira. Ele também é muito próximo do presidente Lula e ele tem um estilo que não é aquele estilo faca no pescoço, nem com o governo e nem mesmo com os líderes partidários, com os outros senadores. Mas é interessante pensar que a dupla Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre tem hoje um domínio sobre o Senado, vão ter uma gestão de 8 anos em dupla, e Arthur Lira, ao contrário, não deixou uma sucessão. Mais do que isso, me parece que ao final de seu mandato, parte do seu poder se esvaiu, quer dizer, parte daquilo que tinha construído como um poder pessoal não é possível de ser passado a outra pessoa. Eu acho que é esse um ponto central, porque esse legado de alta centralização do poder na Câmara, esse legado de ser o presidente do Sindicato dos Deputados, esse legado de criar muitas tensões entre os três poderes, esses três legados são difíceis para o futuro sucessor, provavelmente o deputado Hugo Motta. Primeiro porque o deputado Hugo Motta é um deputado mais jovem, menos experiente, e que vai assumir num contexto de crise, né? Esse final de ano, com as decisões do Flávio Dino, tornaram mais complicada a vida da Câmara. É um jovem deputado tido como de perfil discreto e conciliador, inclusive ele já está usando isso como trunfo. Quando foi eleito pela primeira vez em 2010, Hugo Motta tinha apenas 21 anos e se tornou o deputado na época mais jovem da história do país. Ele nasceu em João Pessoa e vem de uma família de políticos da região. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta. Segundo, porque há uma grande... Se, por um lado, os deputados estão muito satisfeitos com o sindicato, vamos dizer assim, que é o Sindicato das Emendas, por outro lado, estão muito insatisfeitos com o processo legislativo em si. E, nesse sentido, o Hugo Motta vai ter que voltar a um processo legislativo mais descentralizado, mais colegiado, em suma, vai ter que governar com mais gente. E terceiro, acho que esse desgaste entre os poderes é muito ruim para o Hugo Motta, porque ele vai pegar uma gestão cujo último ano dela será o ano da eleição de 2026. E para os deputados ao estilo Centrão, no ano da eleição, ficar criando muita tensão com o Executivo Federal, que ao fim e ao cabo é o que executa os recursos, e pode executar até o dia 31 de dezembro de 2026, não é uma boa pedida. A federação PV, PT, PCdoB confirmou o apoio à candidatura de Motta. Em troca, o Republicanos promete cargos na mesa diretora da Câmara, grupo que dirige os trabalhos legislativos. É para não ficar de fora desse espaço que partidos de esquerda, como o PT e o PCdoB, se uniram no apoio ao Hugo Motta, um político aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que o Arthur Lira foi o rei, mas ao deixar o seu trono, não deixou o poder lá. O poder, de alguma forma, saiu em boa medida. E, portanto, o Hugo Motta vai ter que reconstruir o modelo de presidência da Câmara, enquanto, do outro lado, voltando ao Senado, acho que o Davi Alcolumbre já pega um estilo que ele e o Rodrigo Pacheco construíram e tem uma enorme capacidade de controlar a grande maioria dos senadores do outro lado, digamos, do Congresso. Davi Alcolumbre, ele foi presidente do Congresso, é muito parceiro do atual presidente, senador Rodrigo Pacheco, e ele continuou muito poderoso, porque ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça hoje. Então ele decide o que vai ser pautado, o que vai esperar, o que vai ficar na gaveta. Ora faz gestos aos governistas, ora faz gestos à oposição, aos bolsonaristas. Tem outra coisa também, ele é quem dá as cartas em relação a emendas parlamentares. Ele faz essa negociação, faz o meio de campo, conversa com o Palácio do Planalto, vê qual é a demanda dos parlamentares. Tem aí alguns obstáculos. Eu
concordo completamente com o balanço que você faz e as diferenças entre os dois, é que me parece que haverá uma inversão de dificuldade. A dificuldade para os últimos governos, né? Estou falando de governo do Bolsonaro e essa primeira parte do governo Lula. O Lira era aquele presidente da Câmara que impunha muitas dificuldades, até mesmo para Bolsonaro. Porque o orçamento secreto só surge quando o Bolsonaro fica completamente desprotegido no Congresso Nacional e temia-se o impeachment e por aí vai. No caso do Senado, a situação era um pouco mais tranquila no caso para o Lula, né, para o governo Lula. Talvez haja uma inversão agora, porque sai de cena Arthur Lira e volta à cena, com mais poder, o próprio Davi Alcolumbre, que tem práticas muito parecidas com Arthur Lira, mas um estilo muito diferente. O Arthur Lira, ele mostra os dentes, o Davi Alcolumbre sorri, mas sorri tirando tudo que o governo tem e não tem, né? Olha, Natuza, eu acho que você tem razão num ponto. O Davi Alcolumbre vai ser o grande chefe do Congresso. Acho que o Hugo Motta vai demorar um tempo para, digamos, imprimir um estilo de gestão e o Davi já tem uma força, digamos, já construída e consolidada. Mas eu penso que há algumas características no Davi Alcolumbre e no seu próprio mandato que o tornam diferente do Arthur Lira. Primeiro, ele é um senador que tem ótimas relações com o Supremo Tribunal Federal. Isso é importante frisar. É algo que Arthur Lira, no fim, não conseguiu ter. Segundo, ele é um senador que vai concorrer à reeleição em 2026 num estado que depende muito do governo federal. O Amapá não depende do governo federal, depende muito. E acho que é uma questão que vai ter muito embate no começo desse ano e da qual depende o próprio mandato do senador da República, ou de ter uma eleição mais tranquila, melhor dizendo, que é a exploração de petróleo na margem equatorial. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil, que inclui o Amapá e o Pará. O colegiado reúne mais de 200 deputados e senadores. No Brasil, a margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ela inclui as bacias marítimas da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Guiana e Suriname são países vizinhos que acumulam descobertas de petróleo e tiveram grandes ganhos financeiros nos últimos anos. A exploração no local é criticada por ambientalistas porque pode ter impactos sobre o ecossistema da região. Em maio do ano passado, o IBAMA vetou o pedido da Petrobras para realizar uma perfuração teste. O ponto principal ali é o Amapá, e o Amapá poderia receber muitos recursos, já no começo da exploração, ainda sem encontrar o petróleo, poderia receber muitos recursos com impacto muito grande no estado que tem pouca população, no impacto em renda, e isso geraria um casamento muito forte entre o Lula e o Davi Alcolumbre. E acho ainda mais que o Davi Alcolumbre não namorou tanto com o bolsonarismo como o Arthur Lira namorou em certo momento e até hoje namora. Porque o sonho do Arthur Lira é ser senador por Alagoas. E ele tem se perfilado, digamos, no grupo que vai concorrer às 2 vagas, vinculado ao bolsonarismo, junto com o JHC. Davi Alcolumbre não, está do lado mais próximo, e a gente viu nas eleições do Amapá, de um centrão que vai estar com Lula. Nós vamos ter um centrão que vai estar com Lula e um centrão que não vai estar com Lula. Uma parte vai ficar, digamos, solteira, uma parte do caçabismo vai ficar solteira porque assim ganha mais força, e uma parte provavelmente vai estar com o Bolsonaro ou o candidato do Bolsonaro. Então, essas diferenças fazem com que a tensão seja menor, mas o ponto que você colocou e termina aqui é muito importante. Davi vai ter muito poder, é este o ponto. E como ele vai usar, mesmo estando numa situação menos propensa à tensão com o governo Lula ou com o STF, a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando Abruzzo. A gente está aqui conversando num cenário muito nebuloso em relação a dinheiro público. Vou falar dinheiro público porque quando a gente fala em emenda, talvez o choque seja menor, né? As emendas parlamentares, as emendas de comissão, o governo
vai pagar, o Dino manda não pagar, o Dino suspende o pagamento das emendas de comissão porque não são transparentes. A gente está falando de dinheiro público, dinheiro esse que a gente não sabe para onde está indo e nem quem está mandando. E se é para construir creche ou se é para abastecer dutos de um eventual esquema de corrupção. O ponto é que essa legislatura que se inicia começa com uma investigação da Polícia Federal, determinada por Flávio Dino, a fungar nas costas de quem, eventualmente, se jogou no mal feito, né? Olha, eu acho que esse modelo mais extremo, em que o orçamento secreto ganhou uma dimensão grande dentro do orçamento das emendas, e que o orçamento secreto foi controlado por pouquíssimas pessoas do Congresso, esse modelo está acabando, Matheus. Eu acho que a decisão do Flávio Dino mostra isso. Flávio Dino determinou que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões permanentes em que essas emendas foram aprovadas e que esses registros sejam encaminhados à presidência. O ministro decidiu que os valores só poderão ser pagos depois que essas atas chegarem ao Planalto e desde que as emendas sigam os critérios de transparência e rastreabilidade. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou ainda que a Polícia Federal abra um inquérito sobre o caso para esclarecer todos os fatos e verificar as supostas irregularidades. O ministro sugere, inclusive, que os parlamentares que fizeram a denúncia prestem depoimento. Vão surgir investigações que vão pegar deputados, talvez senadores, aqui e acolá, e a insatisfação da sociedade com esse modelo é grande, pesquisa já tem mostrado isso, e será maior porque é provável, Natuza, que em algum momento do ano que vem, talvez mais próximo do segundo semestre, no final do primeiro semestre, acho que o governo Lula vai ter que propor mais algum ajuste fiscal. A grande chance de ocorrer isso, eu não sou profeta, mas olhando para as contas públicas há uma boa chance disso. Eu não estou fazendo o ajuste porque eu não acredito, porque eu estou fazendo concessão a quem quer que seja. Eu acredito nele, eu defendo ele. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisa ser feito com uma bala de prata. Então, esse conjunto de medidas, ele não é o grande finale do que nós precisamos fazer. Esse primeiro ajuste que foi feito no final de 2024 pegou basicamente os mais pobres, né, Natuza? BPC, salário mínimo, né? Acho que a partir de agora tem que espalhar um pouco mais quem vai ser responsável por esse ajuste. E nesse sentido, a tendência é que o Congresso faça um aperfeiçoamento desse modelo de emenda, do que os italianos chamam de um aggiornamento, né? Vamos fazer uma transformação. Eu acho que essa transformação vai passar primeiro por acoplar mais emendas a políticas públicas, né? A gastos muito bem definidos, com casamento com certos ministérios. Isso os protege do ponto de vista do próprio controle da Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, etc. Segundo, eu acho que não vai mais crescer esse orçamento, e também se cair também não vai ser tanto assim, mas acho que pode ter alguma queda por conta desse ajuste fiscal. Ao todo, só para este ano, o Congresso aprovou 52 bilhões de reais para as emendas. E, por fim, ele vai ter que ser mais transparente, não só para a sociedade, Natuza, mas para os próprios congressistas. É importante dizer isso, porque esse orçamento não é transparente para o conjunto do Congresso. Ele é transparente, digamos assim, ele é claro para onde vai e quem manda, para uma oligarquia do Congresso, para um pequeno grupo cujo principal chefe é o Arthur Lira, embora o Davi também esteja, o Davi Alcolumbre esteja dentro desse grupo. Mas as circunstâncias mostram que manter aquele modelo de orçamento secreto do Arthur Lira não será mais possível. Eu acho que vai ter alguma mexida nele em termos de transparência, acoplar políticas públicas e talvez alguma redução, porque algum ajuste fiscal ainda virá no ano que vem. Eu não sou tão otimista quanto você, Abrúcio, mas eu concordo que o vento é um vento de mudança. Eu acho que a mudança para valer só virá quando as entranhas de eventuais esquemas, e todo mundo diz que há, forem abertas. Eu acho que elas vão aparecer com essas investigações, já estão começando a pipocar. O caso do Rei do Lixo é um caso que deixou o Congresso morrendo de medo, Natuza. 15 pessoas foram presas numa operação da PF que investiga desvios milionários de recursos públicos. De acordo com a investigação,
O grupo movimentou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo mais de 800 milhões em contratos firmados com órgãos públicos só em 2024. A organização teria desviado recursos de emendas parlamentares que eram destinadas a diversas prefeituras no Brasil e ao DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A organização criminosa, segundo a PF, desviava parte do dinheiro por meio de contratos fraudulentos para obras que eram superfaturadas ou que nem chegavam a ser realizadas. É um famoso empresário que cuida desse setor na Bahia, mas que aparentemente está espalhado em outros lugares do país e que recebeu recursos de emendas e aparentemente esses gastos não foram, digamos, republicanos, para eu evitar ter que chamar meu advogado aqui ao lado, mas aparentemente não foram republicanos. Acho que isso vai se espalhar um pouco mais, Natuza. O que o Flávio Dino anunciou, e teve gente que não percebeu, incluindo o presidente Arthur Lira, é que a coisa vai feder no começo do ano que vem. Isto é, que vai aparecer mais coisa via CGU, o Tribunal de Contas da União está de olho. E eu diria que hoje o clima, diferentemente de 2023, que era um clima, digamos, daquele menino valente da rua, falando assim, vem me pegar, executivo, vem me pegar, STF, o clima é mais de medo no Congresso. Então, eu acho que, nesse sentido, claro que vai ter algum tipo de tensão, de ameaça, mas o caminho mais provável é de algum ajustamento nesse modelo de orçamento. Porque os deputados têm eleição e os senadores daqui a 2 anos. 2 anos é muito perto, Natuza. Você ser colado num esquema de corrupção, imagina o grupo do ACM Neto, se for colado num esquema de corrupção e isso aparecer ao longo desse ano, acabou a eleição a governador da Bahia. Então, assim, eu acho que vai ter um adornamento, né, um aperfeiçoamento, uma revisão um pouco desse modelo, até para evitar danos eleitorais. As coisas já estão aparecendo e vão aparecer mais. Na hora em começar a ajustar, talvez elas apareçam menos, o que mostra que tem um jogo aqui de conflito entre poderes, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas vai ficar mais claro esse processo quando, no final de 2025, forem definidas as regras para os gastos vinculados a emendas para 2026. Eu acho que até ali vai ter muita negociação, conversa, escândalo, medo. Vai ser uma série bastante tensa em algum tempo, mas eu acho que a tendência é tentar buscar algum tipo de happy end ao final, porque os deputados e senadores querem se eleger em 2025. Sem dúvida nenhuma. É que o tempo da investigação talvez seja um tempo maior do que esse, mas eu acho que você tem razão também em um outro ponto. O Flávio Dino, ele não estaria tão duro na queda, tão valente, se ele não tivesse certeza do que ele pode encontrar, não é, Abrúcio? Acho que é mais ou menos nessa linha, né? A dureza com que ele atuou no final de 2024 não foi à toa, Natuza. Ele não faria isso à toa. É similar ao Alexandre de Moraes, às vezes, né, a gente fala, nossa, como ele atuou de forma dura, tal. Mas geralmente ele o faz quando tem muitos dados da Polícia Federal, do Ministério Público, as decisões podem demorar um pouco mais, mas quando vem, digamos, como uma cachoeira. E a decisão do Flávio Dino foi uma cachoeira porque tem muita água aí já encontrada e água não muito limpa vinculada às emendas. E eu acho que os deputados, você deve ter visto, né? Bom, você acompanha melhor do que eu todo esse processo, deputados já comentando que o processo de decisão das emendas de comissão não foi aquilo que a Câmara respondeu formalmente ao Supremo. Segundo o inquérito aberto, ele vai apurar possíveis práticas criminosas na liberação / destinação de emendas parlamentares, notadamente a partir de suspeitas aventadas pelo senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas Gerais, que fez um discurso no plenário do Senado questionando a liberação dessas verbas, e pelos deputados federais Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, José Rocha, do União Brasil da Bahia. Os dois deram uma entrevista à revista Piauí, numa reportagem que trata sobre liberação de emendas de comissão. E Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que foi quem provocou ali, junto com o PSOL, o ministro Flávio Dino a tomar essa decisão. Olha, para deputado falar isso em on, falar isso abertamente, Natuza, é porque o medo já é grande. Vamos voltar às emendas orçamentárias da época do Fernando Henrique e do Lula nos primeiros mandatos. Isso acho que não é possível, talvez nem desejável, porque o contingenciamento, no fundo, fazia com que o Executivo tornasse as emendas, digamos, uma ilusão orçamentária. Mas este modelo do Arthur Lira vai ser modificado em várias partes,
até para garantir a eleição dos deputados e senadores. Eles não estão jogando contra si, estão jogando a favor deles mesmos. É claro que no jogo da democracia, o jogo do conflito entre os poderes, quando há controle de um sobre o outro, quem ganha é o eleitor, é o cidadão. E eu acho que o final desse processo, talvez ainda haja problemas, porque esse tamanho de emendas é muito grande comparado com outros países, mas acho que em 2026 nós vamos ter um modelo melhor do que nós tínhamos em 2023. Desde que o Congresso perdeu o orçamento secreto, aquelas emendas de relator, eles estão fazendo isso, inchando as emendas, né, aumentando as emendas e, além disso, criando mais obrigações para o governo. Isso é invasão de atribuição do Executivo. Agora, além de estabelecer quanto, eles querem estabelecer quando. Isso vai tirando cada vez mais do Executivo a prerrogativa de executar o orçamento. E, na verdade, esse pretenso otimismo deriva do fato que a situação piorou nos últimos 3 meses no Brasil, né, Natuza? A situação política, a situação econômica. A situação internacional vai começar a piorar já no começo de janeiro com a posse do presidente. Na verdade, já começou a piorar porque ele já está gerando balbúrdia em todo o mundo, na Alemanha, no Canadá e no Brasil também. Então, nós vamos ter uma situação no começo do ano, claro, primeiros 2 meses no Brasil, férias, carnaval, mas acabado o primeiro trimestre, já tem a eleição das 2 casas, montagem das comissões, eu acho que vai ter um clima de ajuste de várias coisas para que o próprio presidente e seu grupo tenham chances de reeleição, para que os deputados e senadores tenham chances de reeleição e, de alguma forma, desenhando um quadro em que perdem-se os anéis, mas não se perdem os dedos. Eu acho que é esse o quadro que nós vamos ver. Abrúcio, que tudo seja depurado, que 2025 seja um ano melhor para essas correlações e que tudo seja feito à luz do dia, né? O melhor alvejante de todos, porque até então a gente está falando de dinheiro público no escurinho do cinema, sem que a gente saiba exatamente para que ou para quem ele está servindo. Meu querido, conto com você em 2025. Muito obrigada por tudo. Um beijo bem grande, um feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo para você e para todos nós. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.